Continuando, eu chamo então agora o professor doutor Wilson Marques Júnior, professor associado do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e com o tema Como fazer o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, nesse encontro que é realmente muito interessante, muito instrutivo para a gente, né? E da mesma maneira que no ano passado, quer dizer, eu vou fazer uma apresentação, não é para os médicos, não é para o pessoal da área aí da saúde, mas é mais para os familiares, para os pacientes, né? Então, eu tentei fazer uma palestra menos científica e mais esclarecedora de como a gente tem que proceder, né, para dar o diagnóstico dessa doença, né. Em um trabalho realizado em 2006, né, esses autores revisaram um grande número de casos e uma das conclusões que eles chegaram é que a doença, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença muito difícil de ser feita, principalmente no início, né, onde antes que todas as características clínicas tenham se estabelecido, né. Da mesma maneira, esse outro autor, né, ele que é um autor renomado no assunto, ele relata que o diagnóstico de ela, principalmente nas fases iniciais também, ela é extremamente difícil. Por quê? Depende do médico, né, ele reconhecer as manifestações iniciais, que são poucas no início da doença, e mais que isso, ele tem que interpretar, ele tem que, com a sua experiência, com o seu conhecimento, ele tem que expandir aquelas poucas manifestações que ele vê, pensando nesse diagnóstico. É por isso que esse diagnóstico é extremamente difícil no começo, e a maior parte dos pacientes ficam aí 1 ano, 2 anos até, sem que tenham um diagnóstico definitivo de certeza, né? Mostrando então que é uma doença que ela começa de uma maneira muito discreta e que os médicos, em geral, não têm um conhecimento, ou, tirando os especialistas, talvez os neurologistas, eles não têm um domínio de uma área tão complexa. Esse foi um levantamento que a gente fez há alguns anos lá em Ribeirão, e de 97 pacientes que a gente conseguiu definir com clareza, né, somente 30% deles tiveram o diagnóstico de ERA na primeira consulta, né? Ou seja, 70% dos pacientes, né, tiveram algum outro diagnóstico na sua primeira consulta, ou nas suas primeiras consultas, nas suas primeiras avaliações, e foram investigados e às vezes tratados por essa outra doença que foi a impressão inicial dos médicos que os assistiram, né? E recentemente esse outro autor, né, que é uma sumidade também nesse grupo de doenças, ele relata aqui, ele afirma, né, que o diagnóstico de ela, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, ele é baseado nos aspectos clínicos, ou seja, a história clínica e a avaliação clínica do paciente é que vão fazer com que o médico pense nela, que ele investigue ela e que ele tente confirmar ela. Ou seja, nada é mais importante na avaliação de um paciente com ela que não seja a interação e o exame do médico. Por quê? Porque a gente não tem para essa doença ainda um marcador biológico de certeza. Por exemplo, se o indivíduo tem AIDS, eu vou lá e tiro um pedacinho, tiro o sangue dele e o teste vai dar positivo. Se o indivíduo tem um tumor, a gente faz a biópsia e o teste vai confirmar o tumor. Na esclerose lateral amiotrófica não tem isso, é o conjunto de sinais e sintomas, a história clínica do paciente é que vão dar para a gente o diagnóstico, né? Bom, e como a gente faz esse diagnóstico, né? Já foi falado aqui várias vezes, né, que a gente tem 2 neurônios motores, o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, né? E na esclerose lateral amiotrófica a gente teria então o comprometimento desses 2 neurônios motores. A disfunção, né, do neurônio motor superior vai resultar naquilo que a gente chama de síndrome do neurônio motor superior. A disfunção do neurônio motor inferior vai resultar naquilo que a gente chama de síndrome do neurônio motor inferior. E a disfunção dos 2 neurônios, então a doença do neurônio motor superior mais a do inferior, é que vão definir a presença da esclerose lateral amiotrófica. E isso sobreposto
uma evolução que a gente chama de instalação e evolução lentamente progressivas, e por isso entende-se aí com mais de um mês de evolução. Bom, um outro problema, que muita dificuldade que se tem quando se analisa um paciente no início da doença, né, é que ele é uma doença que ela pode começar praticamente em qualquer musculatura estriada. A maior parte começa nos membros, pode ser nos membros superiores, membros inferiores, na região bulbar, mais raramente outras topografias, como por exemplo a musculatura respiratória. E para complicar um pouco mais, as manifestações desse início, elas são em geral focais, ou seja, alguns poucos músculos estão comprometidos em regiões que são muito diversas, de paciente para paciente, né? Então, aqui um paciente na mão esquerda, no braço esquerdo, aqui um outro na perna, né? Ou seja, são manifestações focais e isso é facilmente confundido com outras doenças, como, por exemplo, hernia de disco, compressões de nervos periféricos. E isso faz com que esses pacientes sejam investigados, tratados, às vezes operados, né? Pensando-se em uma alteração focal, quando na realidade é uma doença muito mais difusa, mas que ela está ainda subclínica, né? Ela não se manifestou em toda a sua exuberância. Né? Bom, e qual seria a síndrome do neurônio motor superior? Então a gente vai ter fraqueza muscular, uma hipertonia, espasticidade e hiperreflexia. Né? Só que as manifestações dessa síndrome do neurônio motor superior são um pouco mais delicadas, né? Um pouco diferentes daquela síndrome pura. Né? Então, a primeira manifestação é, em geral, perda da destreza. A gente já viu isso aqui hoje, né? O Karim já falou disso. Né? Ou seja, o paciente percebe, ou a família percebe, que ele vai ficando um pouco inábil para fazer os movimentos delicados, vai dificuldade para escrever, a letra piora, para fazer movimentos rápidos ele vai ficando mais lento. Ou seja, essa é a primeira manifestação, né, em uma fase onde, se você for examinar o paciente, frequentemente você observa muito pouco. Né? Ou seja, é realmente muito difícil de você fazer o diagnóstico nessa fase inicial se você não examina o paciente e não tem uma compreensão da doença. Os pacientes, então, geralmente se queixam de uma rigidez para realizar os movimentos, de uma lentidão e que eles estão ficando aí mais desajeitados. Bom, a segunda manifestação seria a fraqueza muscular. Só que essa fraqueza muscular do neurônio motor superior, ela não é muito importante. Então, aqueles pacientes ela começa com lesão predominante dos neurônios motores superiores, eles vão ter o quê? Eles vão ter aquela lentidão, vão ter aquele movimento mais difícil de ser realizado, menos preciso e pouca fraqueza muscular. Né? Então, a síndrome do neuromotor superior causa uma fraqueza que é discreta, né? Pelo menos quando ela vai se instalando aí lentamente. Né? E para a gente poder caracterizar, nos membros superiores, a fraqueza predomina nos músculos que fazem esses movimentos, os músculos que fazem esses movimentos, a flexão, estão mais fortes. Nos membros inferiores, a fraqueza predomina nos músculos que fazem a flexão, então o paciente tende a ficar com os membros inferiores estendidos e os membros superiores fletidos. Depois surge a espasticidade. Então, a espasticidade seria uma oposição ao movimento passivo. Quando a gente tenta esticar o braço do paciente ou dobrar a perna do paciente, a gente vai encontrar uma resistência maior que a natural, como se o paciente estivesse se opondo àquela movimentação. Só que se a gente vence essa resistência inicial, então o movimento flui com facilidade. Né? É como se a gente fosse abrir um canivete. Então é muito difícil da gente começar a abrir esse canivete, mas depois que a gente começa a abrir, isso vai com rapidez. E se a gente solta, tende a voltar para a posição inicial. Então, essa espasticidade, que acaba incomodando muitos pacientes e muitos cuidadores, é uma manifestação extremamente importante aí da síndrome do neurônio motor superior. Né? E, finalmente, a gente teria a hiperreflexia ou a presença de reflexos patológicos ou reflexos primitivos. Né? No sistema nervoso, aquilo que vem depois acaba sempre coordenando, acaba sendo modulando aquilo que veio primeiro. Né? Então, aqueles movimentos, aquelas funções que têm um nível de integração medular, elas são moduladas pelo neuromotor superior. Ou seja, e a tendência daquilo que integra na região medular é de ficar duro, ficar espástico. Né? O neuromotor superior vem e diminui esse tônus, né? Ele diminui essa tendência natural aí
dessa rigidez, né? Só que quando o neurônio motor superior ele tá lesado, então essa inibição vai deixar de existir. Aí então os reflexos, né, quando a gente bate no martelinho lá, ao invés deles responderem normalmente, a gente vai ter uma resposta exacerbada, e alguns reflexos, como o sinal de Babinski, que são normais nas crianças, eles voltam a aparecer. Então esses que a gente chama de reflexos patológicos, nada mais são que reflexos primitivos, que estavam presentes na criança, mas que depois, à medida que a gente foi amadurecendo, o sistema nervoso mais rostral, né, mais superior, ele vai dominando aquele inferior, então esses reflexos vão desaparecendo e eles voltam a aparecer quando a gente tem uma lesão do neurônio motor superior. E, finalmente, quando a gente tem comprometimento daquela parte do neurônio motor superior que controla a fala, a mastigação e a deglutição, então a gente vai ter disfunção dessa área aqui, que a gente chama de síndrome pseudobulbar, que frequentemente é acompanhado aí de uma labilidade emocional muito grande, né? A pessoa chora sem querer ou ri sem querer. Bom, então essa seria a síndrome do neuromotor superior, que tem que estar presente nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? Não existe, até hoje, né, apesar de toda a tecnologia existente, nenhuma maneira mais precisa e mais sensível de se fazer o diagnóstico de lesão do neurônio motor superior que a avaliação clínica. A gente pode tentar fazer ressonância nuclear magnética, aqui mostrando a degeneração do trato córtico-espinhal. A gente pode fazer espectroscopia, né, como se a gente estivesse dosando algumas substâncias no cérebro, que aqui no paciente com no indivíduo controle, aqui no paciente com ela. Ou a gente pode tentar fazer uma estimulação magnética no sistema nervoso central, mas nada disso até o momento é mais sensível para demonstrar a lesão do neurônio motor superior que a avaliação clínica, que a história do paciente e que o exame clínico do paciente. Bom, e a síndrome do neuromotor inferior? Ela se caracteriza também por fraqueza muscular, atrofia, hipotonia e hiporreflexia, ou seja, justamente o oposto daquilo que a gente acabou de ver, né? Um conceito muito importante que a gente tem que ter seria o de unidade motora, como já foi dito aqui hoje pela manhã. Unidade motora é o corpo celular do neurônio, que está ali na medula, né? O prolongamento desse corpo celular, que é o axônio, que é o nervo, né? E as fibras musculares que cada axônio inerva. Então aqui tem o vermelhinho, que estão inervando as fibras vermelhinhas, o roxo, o azul, o azul. Ou seja, cada um desse componente é uma unidade motora. A unidade motora a gente chama de via final motora comum, né? Ou seja, não existe nenhum movimento pode existir se essa via não estiver íntegra. Se ela desapareceu, então vai desaparecer toda a possibilidade de movimento. Só que o organismo tem algumas maneiras de tentar se defender disso, né? Então, exemplificando aqui, né, 2 neurônios motores, um deles degenerou, o que vai acontecer? Aquelas fibras que eram inervadas por ele atrofiaram, mas o outro neurônio motor que estava ali do lado vai tentar reinervar essa região aqui. Ou seja, então aqui a gente tem uma reinervação por sprouting, por botamento colateral, que foi eficiente. Ou seja, esse indivíduo tinha 6 fibras musculares, ele continua tendo 6 fibras musculares, ou seja, a força dele não diminuiu. Talvez a destreza tenha diminuído um pouco. É por isso que, enquanto esse mecanismo aqui estiver funcionando, né, então o indivíduo vai perdendo o neurônio motor, a doença vai progredindo, mas as manifestações clínicas não são perceptíveis, pelo menos no que se refere ao neurônio motor inferior. Então o indivíduo está numa fase de compensação, né? Somente a eletromiografia é que vai poder dizer para a gente que esse músculo está anormal ou não, né? Porque a eletromiografia é capaz de contar cada unidade motora que a gente tem. A segunda manifestação seria a atrofia muscular, né? E a atrofia muscular pode ser em qualquer músculo que esteja comprometido, sendo que em algumas regiões é muito difícil que a gente tenha comprometimento dessas musculaturas fora da esclerose lateral amiotrófica, e uma dessas pistas aqui é a região do pescoço, né? Pouquíssimas doenças dão fraqueza no pescoço, e a esclerose lateral amiotrófica, e aí uma das 2 ou 3 doenças que faz isso. Como a gente viu, então, o neurônio motor é quem controla os movimentos, né? E aí, se a gente bater o martelinho, o que vai acontecer? Vai subir
um impulso sensitivo, dizendo, olha, ele bateu lá no meu joelho, o joelho precisa contrair. Só que quando o impulso volta, se o músculo, não existe mais essa fibra aqui, o que vai acontecer? Não vai ter a resposta, não vai ter o caminho de volta. Então a gente vai ter uma hiporreflexia e esse músculo, sem os impulsos que estão constantemente chegando nele, provenientes do neurônio, vai ficar com um músculo flácido, né? Um músculo que não tem um tônus basal. E aí então a gente vai ter as outras duas manifestações do neurônio motor inferior, que vão ser a hipotonia muscular e a hiporreflexia. Como você clicar para passar o vídeo aí para mim? Outras duas manifestações que a gente tem, né, como manifestação do neurônio motor inferior, elas não indicam degeneração desse neurônio. Se você clicar ali, ela aparece. Não? Clica aqui embaixo, olha aqui, aí é. Bom, pena não dá para ver o som, mas outras duas manifestações, essa onda grandona que aparece de vez em quando aqui, né? Isso é o quê? Isso é uma contração involuntária do músculo, né? São as fasciculações, esse tremor muscular que a gente tem, né? Então, as outras duas manifestações que a gente teria, síndrome do neurônio motor inferior, seriam as fasciculações, as câimbras, que indicam não uma degeneração do músculo, mas sim um estado aí de metabolismo anormal, de hiperirritabilidade, ou de limiar de estabilidade mais baixo, durante uma fase que precede a degeneração desse músculo. Clica de novo para mim, por favor. E aí, um outro exemplo aqui, dizendo como a eletromiografia ela é útil, né? Mostrando que esse indivíduo aqui, nesse músculo, ele tem apenas aí 2 unidades motoras próximo do eletrodo de agulha, enquanto o normal seria ter cerca de 8 ou 10 unidades motoras, mostrando que, mesmo quando há aquele mecanismo de compensação, a eletromiografia, ela sim é muito útil para o diagnóstico, porque ela pode mostrar alterações, ela é capaz de mostrar alterações quando clinicamente a gente não consegue identificar essas alterações. Pode passar o próximo. Sou eu, desculpa. Bom, finalizando, né? Então, assim, o diagnóstico clínico, o diagnóstico da doença neuromotor, ele é clínico, né? Não existe um marcador da doença, e por isso que a gente sempre fica temeroso em dar esse diagnóstico de uma vez só, né? Uma primeira avaliação. É por isso que, frequentemente, esse diagnóstico ele é errôneo, né? Mas ele depende, então, da presença, das manifestações do neurônio motor superior, do neurônio motor inferior, de uma evolução lentamente progressiva. Sendo que em muitos pacientes, no início, predomina uma das síndromes, e isso dificulta um pouco mais aí, o diagnóstico. Aqui também um levantamento que a gente fez lá, né, dos possíveis diagnósticos que nossos pacientes tiveram, né, quer lá na nossa unidade ou quer fora da nossa unidade. Então, tem os mais diversos aí, diagnósticos, né? Um dos mais frequentes foi a hernia de disco. Alguns pacientes chegam a ser operados de hernia de disco, né? Você faz a ressonância. É muito frequente, se a gente fizer uma ressonância em 10 pessoas com mais de 50 anos na população, 70% delas vai ter uma herniazinha de disco, e aí o médico acha que aquilo é responsável pela síndrome do paciente, vai operar esse paciente, mas muitos outros diagnósticos, né? Por exemplo, depressão, LER, neuropatia, refluxo gastroesofágico, disfunção das cordas vocais, né? Que parece assim um pouco ridículos quando a gente vê de longe, mas que realmente numa avaliação inicial, principalmente quando é um médico que não tem experiência com a doença, é realmente meio difícil de ser feito, né? Com a esperança, eu preciso ter esperança, eu esperei 18 anos para ver o Corinthians ser campeão, e agora estou cansado de ver ele campeão, né? Ou próximo a isso, né? E para aqueles que não gostam do Corinthians, o convite vai passar as festas juninas lá em Ribeirão Preto, e muito obrigado.